Bom, pessoal, boa noite, então. Espero que todos vocês estejam bem, né? Se cuidando. Então, na aula de hoje, então, a gente termina aquele nosso assunto da aula passada, né? Dispositivos de entrada e saída. Na verdade, o subsistema é responsável pelo controle dos dispositivos de entrada e saída, né? Então, a gente pode, fazendo uma espécie de revisão, né? Enfatizar as principais características das três formas que existem de interação entre o processador e os dispositivos de entrada e saída, né? E aí a gente completa esse assunto, né? Falando sobre uma outra ideia, um outro conceito presente aí no subsistema responsável pelo controle dos dispositivos de entrada e saída, que é o que a gente chama de software independente do dispositivo de entrada e saída, né? Mas a gente vai ver na sequência, então. E aí, até para sedimentar, vamos assim dizer, né, essas ideias, esses conceitos, a gente pode até fazer alguns exercícios juntos, né? Então, eu vou iniciar a gravação da aula. Compartilhar a área de trabalho aqui com vocês. Desativar a câmera, né, para poupar a banda. Até porque o nosso foco é a área de trabalho, então, né? Então, então, na aula passada, a gente viu que existem três formas básicas de interação, né, entre o processador e os dispositivos de entrada e saída, né? A primeira forma é o que a gente chama de entrada e saída programada, né? Em inglês recebe o nome de polling. Em português, a gente traduz como, ou foi traduzido como inquirição, né? Então, na entrada e saída programada, como o nome já diz, né? Mediante a execução de um programa, é que se dá a interação entre os processadores e os dispositivos de entrada e saída, né? Então, por exemplo, a gente viu que a CPU, ou o processador mais especificamente, através da execução de um programa, faz a interação com os dispositivos de entrada e saída, né? Daí a tradução na língua portuguesa para inquirição, né? Por quê? Porque, de maneira geral, é como se o processador ficasse o tempo todo perguntando para os dispositivos de entrada e saída se aquele dispositivo de entrada e saída em particular tem alguma informação, algum dado para passar para o processador, né? Ou se ele precisa de alguma ação do processador, né? Então, é claro que para cada dispositivo de entrada e saída, a gente vai ter um programa diferente, né? Um programa específico, né? Cada dispositivo de entrada e saída está mapeado ali numa certa faixa de endereços de I/O, né? Então, cada dispositivo responde nessa faixa em particular. Cada dispositivo tem uma maneira própria de interação, né? Para muitos registradores, para muitos dispositivos, por exemplo, o processador precisa escrever um comando num determinado registrador e depois escreve uma outra informação num outro registrador só para dizer que aquela informação escrita anteriormente é válida, né? Então, para cada dispositivo de entrada e saída, a gente tem um programa específico, né? A figura aqui representou como programa principal, passa a ideia que é o mesmo programa para todos os dispositivos, mas é só uma forma representativa, né? Outra ideia que está aqui por trás dessa figura, né, com essas setinhas aqui curvadas, né, é que o nosso programa, ou que o processador, mais especificamente, fica executando aqui uma espécie de loop infinito e enquanto, né, esse loop estiver em execução, para todo sempre, o processador fica interagindo ali com aquele dispositivo de entrada e saída, né?
Então, se a gente considerar, por exemplo, o controlador de teclado, o tempo todo, enquanto o computador estiver ligado, se a gente estivesse trabalhando com a entrada e saída programada, o processador ia ficar executando um programa que, de tempos em tempos, ele iria perguntar para o controlador de teclado se o controlador de teclado tem alguma tecla, né, para passar ali para o processador, se alguma tecla, por um acaso, foi pressionada, né? E nesses últimos segundos aqui que a gente está conversando, talvez 1 minuto já tenha dado, né? Por enquanto eu não pressionei nada, né? Então, se essa interação acontecer com uma base de tempo de 10 milissegundos, por exemplo, a cada 10 milissegundos, né, o processador pergunta para o controlador teclado se alguma tecla foi pressionada, no intervalo de tempo de 1 segundo, ele estaria perguntando 100 vezes, né? E sendo que dessas 100 perguntas, a resposta em todas elas foi não, né? No último minuto aqui, talvez já 2 minutos, que eu estou sem teclar nada, por exemplo, né? Então, a gente diz que essa forma de entrada e saída programada, ela é bastante ineficiente, né? Por quê? Porque, primeiro, o processador, que já tem um monte de coisas para fazer, né? Um monte de processos dos usuários do sistema operacional para executar, ganha mais algumas dezenas de programas, de processos para ser executado, né? Para serem executados, né? Justamente um programa, um processo para cada dispositivo de entrada e saída. Então, essa é a primeira fonte, vamos assim dizer, de ineficiência, né? A segunda é que em 99,9 alguma coisa por cento das vezes, a resposta para essa pergunta vai ser não, né? Eu, dispositivo de entrada e saída, não tenho nada para passar para você, processador, né? Então, a gente diz que essa forma de entrada e saída programada, ela é bastante ineficiente, né? Ineficiente. Que aqui cabe uma observação, né? Ela é bastante ineficiente dentro do contexto de um computador pessoal, de um PC, né? Então, nesse momento, por exemplo, na minha máquina, na máquina de vocês, deve ter dezenas de processos em execução. O processador tem que dar conta, né, de executar todos esses processos. Então, se a gente, além disso, né, ainda colocasse ali na pilha de execução do processador mais uma série de programas para justamente implementar a entrada e saída programada, sendo que muitas vezes, na maioria das vezes, a resposta, né, o resultado final da execução desse programa é não, eu, dispositivo de entrada e saída, não tenho nada para passar para você, é daí que vem essa ineficiência, né? Agora, algo que a gente tem que considerar é o seguinte: se porventura eu estiver falando, né, ou eu estiver considerando um equipamento dedicado, aí talvez não, né? Na maioria das vezes, a entrada e saída programada é a melhor alternativa que a gente tem, né? A gente, lá no primeiro semestre, a gente deu uma olhada nesse documento aqui, ó, que descrevia de uma maneira bastante resumida a arquitetura dos processadores Intel, né? E logo no comecinho, aqui nessa parte de introdução, tinha essa observação aqui, né? O termo x86, que é o termo que o mercado acabou cunhando, né? Forjando para se referir aos processadores da Intel, ele não é, de maneira alguma, sinônimo de computador pessoal, né? É claro que, muito provavelmente, a maioria dos processadores que a Intel vende deve ser para equipar computadores pessoais, né? Sejam servidores, mais estações de trabalho, notebooks, né? Claro que deve ser para isso, né? Mas eu poderia, por exemplo, usar um processador i7, né? i5, i7, por exemplo, para controlar um equipamento específico, um equipamento dedicado, né? Por exemplo, a maioria dos bancos tem uma arquitetura centralizada, né? Todas as transações são de fato executadas no host, né? No mainframe, né? De tal forma que todos os outros canais eletrônicos, o caixa eletrônico, o internet banking,
um app no dispositivo móvel, o computador que o caixa ser humano utiliza ali na agência, né? A estação de trabalho, que é onde o gerente atende os clientes, né? Uma outra interface, é um outro tipo de serviço que é prestado, né? Um financiamento, um empréstimo, solicitação de um cartão adicional, de um crédito imobiliário, né? Então, todos esses terminais, todos esses canais eletrônicos são como se fossem terminais do host, né? A transação, de fato, é executada ali no host, né? De tal forma que a gente tem um equipamento dedicado chamado concentrador de comunicação, né? Concentrador de comunicação. É uma espécie de um multiplex, né? Sendo que de um lado, normalmente, a gente tem 256 portas de comunicação. Cada porta de comunicação está ligada em uma agência em particular, né? E aí, do outro lado, a gente tem uma única saída, né? Por isso que se comporta como um multiplex, né? Um relacionamento N para 1, né? Então, esse 256 aqui são as N portas de comunicação, né? Cada porta vem de uma agência. E do outro lado, a gente tem só uma linha com a qual a gente interage justamente com o host, né? Então, é como se a gente fosse chaveando a ligação com o host entre essas 256 portas de comunicação, né? Se for um equipamento dedicado, esse equipamento não tem mais nada da vida para fazer, a não ser monitorar essas 256 portas, né? Então, nessa situação, a melhor opção é a entrada e saída programada, né? Nessa situação, ela não é ineficiente. Muito pelo contrário, né? Ela é bastante eficiente, né? É a maneira mais eficiente, inclusive, que a gente tem, né? Então, quando a gente diz que a entrada e saída programada é ineficiente, é no contexto dos computadores pessoais, né? Que são, vamos dizer assim, a nossa arquitetura alvo, a nossa arquitetura básica, né? No estudo de sistemas operacionais, tá? Então, é dentro desse contexto, né? Só para ter esse contraponto, vamos assim dizer, né? Então, justamente por causa dessa ineficiência, surge uma segunda forma de interação com os dispositivos de entrada e saída, que é a entrada e saída via interrupção, né? Então, a gente viu que essa forma de interação com os dispositivos de entrada e saída, ela alivia a carga de trabalho, a carga de processamento do processador, né? Ou seja, o processador programa um determinado dispositivo de entrada e saída, aqui nessa figura é representado como controlador de I/O, né? E segue ali as suas atividades, né? Segue a execução dos vários processos que ele precisa executar, né? Então, vamos dizer que a gente tem as operações correndo em paralelo, né? Sendo executadas em paralelo, né? O processador vai lá executando os processos e o dispositivo de entrada e saída vai a controlador de dispositivo de entrada e saída vai justamente interagindo ali com o hardware, né, com os dispositivos de entrada e saída, né? Quando aquele dispositivo de entrada e saída precisar, por qualquer motivo, da atenção do processador, quando ele tiver algum dado, alguma informação para passar para o processador, ele gera uma interrupção para justamente chamar a atenção, ganhar a atenção do processador, né? Então, no nosso exemplo aqui, considerando o controlador de teclado, toda vez que uma tecla for pressionada, o controlador de teclado, que está o tempo todo fazendo a varredura da matriz linhas e colunas, né, que é o teclado, em última análise, toda vez que uma tecla for pressionada, o controlador de teclado percebe essa situação e gera uma interrupção para justamente avisar a CPU que ela tem uma nova tecla para tratar, né? Então, nessa forma de operação com o dispositivo de entrada e saída, a CPU fica livre ali para executar um determinado programa e assim que o dispositivo de entrada e saída precisar da atenção da CPU, ele gera uma interrupção, né? Então, essa interrupção, ela acontece de uma maneira completamente, totalmente assíncrona, né? Não tem sincronismo,
com nenhuma outra ação, com nenhum outro evento, nenhuma outra tarefa dentro do sistema, né? Quando a tecla for pressionada, o controlador teclado gera uma interrupção, tá? Aqui a figura fala interrupção ou exceção, porque a gente viu que a exceção é tratada da mesma forma que uma interrupção, né? Na verdade, a gente pode até entender a exceção como sendo uma interrupção gerada pelo próprio processador para ele mesmo, né? Ele mesmo, o processador, atender, tá? Por isso que a figura fala interrupção ou exceção, né? O mecanismo é o mesmo. Mas assim que aquela interrupção chegar, se eventualmente o processador já tiver iniciado um ciclo de instrução, então a interrupção fica pendente ali durante algum tempo, né? O ciclo de instrução é o que a gente chama de uma operação atômica, né? Eu não tenho como dividir, eu não tenho como parar no meio, né? Depois que eu comecei a executar um ciclo de instrução, eu tenho que ir até o fim, né? Assim que aquele ciclo de instrução terminar, então o processador atende aquela interrupção, né? Como é que ele atende? Ele vai ter que deixar de executar aquele programa que ele estava executando até então, para justamente executar um outro programa, que é o programa capaz de atender aquela interrupção que chegou, né? Esse outro programa, de maneira genérica, a gente chama de rotina de tratamento de interrupção. Mas é claro que cada dispositivo de entrada e saída tem uma rotina de tratamento de interrupção específica, né? A maneira como a gente atende uma interrupção do teclado, completamente diferente da maneira como a gente trata uma interrupção da placa de rede, né? Então, aqui é só uma ideia, por isso que a gente pode usar esse nome genérico, né? Rotina de tratamento de interrupção, né? De qualquer forma, o processador vai parar de executar um programa para executar outro. Só que esse programa que ele parou, ele vai depois, em algum momento, retomar, né? Ele sai para atender aqui a interrupção e depois ele volta. Então, como a gente vai voltar, a gente precisa salvar o conteúdo dos registradores na pilha, né? Porque justamente depois a gente vai retomar exatamente desse ponto, né? Da mesma forma como acontece uma troca de contexto quando o escalonador de processos chaveia o processador entre dois processos, né? Então eu preciso salvar o conteúdo dos registradores na pilha. Depois eu preciso identificar a origem do evento, né? Por que eu preciso identificar? Porque a gente viu também que para trabalhar junto com o processador, a gente tem um dispositivo chamado controlador de interrupções, né? Então, de novo, uma espécie de multiplex, né? De um lado, a gente tem várias fontes de interrupção possível, do outro lado, a gente tem uma única entrada aqui no processador, né? Por isso que eu preciso identificar quem é o dispositivo que está me interrompendo. Cada interrupção está associada a um dispositivo em particular, e cada interrupção tem um certo número, né? Eu preciso saber desse número, porque justamente é a partir desse número que a gente acessa uma tabela. Então, esse número que identifica a interrupção atua como se fosse uma espécie de índice em um vetor, né? Essa nossa tabela seria uma estrutura de dados do tipo vetor, e é nessa tabela que eu encontro justamente o endereço de onde está aquela rotina de tratamento de interrupção. Em inglês o pessoal usa esse termo aqui, né? Onde está aquele programa que eu preciso executar, né? Então, essa tabela, que recebe o nome de tabela de vetores de interrupção, né? Esse nome aqui, vetores, por dois motivos, né? De maneira lógica, a tabela atua como se fosse um tipo de dado vetor, né? Eu tenho várias posições, eu tenho um indexador para cada uma dessas posições, para cada um desses elementos. Em cada elemento eu tenho o endereço de uma rotina de tratamento de interrupção específica, né? Um outro significado para o nome é que, de maneira representativa, essa tabela atua como se fosse uma espécie de vetor, né? Aí já um vetor lá da física, né? Aponta ali uma determinada situação, né? Relaciona, né? Um endereço com um determinado programa que deve ser executado, tá? Mas, enfim, a gente precisa identificar
a interrupção para justamente obter o endereço do programa que deve ser executado, da rotina de tratamento de interrupção que deve ser executada, a gente executa aquela rotina, e aí depois de ter tratado aquela interrupção, ter atendido aquela interrupção, a gente recupera o conteúdo dos registradores e volta a executar o programa que a gente estava executando quando tudo começou, né? Quando a interrupção chegou, né? Então, ó, percebam que a gente já está há alguns minutos conversando aqui sobre a interrupção, né? Porque para atender uma interrupção, uma série de eventos vão acontecendo, né? Uma série de tarefas precisam ser executadas, né? Algumas delas são executadas pelo próprio hardware, né? Vamos dizer que é automaticamente, o processador já faz isso, né? Já está ali na microprogramação do processador, fazer todas essas atividades, né? Assim que uma interrupção chegar, e outras a gente faz por software, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma série de operações para fazer, tá? Essa série de operações que a gente tem para fazer, é claro que elas levam algum tempo, né? É claro que são instruções que a gente vai executar, né? Então, de certa forma, elas representam uma espécie de sobrecarga para o processador, né? Então, toda vez que a gente precisa atender uma interrupção, associada a uma interrupção, a gente tem uma certa sobrecarga, né? Que é justamente todas as operações que a gente precisa fazer para atender uma interrupção, né? Então, se eu estiver interagindo com um dispositivo, como por exemplo o teclado, né? Toda vez que uma tecla é pressionada, eu recebo apenas então somente 2 bytes, né? 1 byte é a posição que a tecla ocupa na matriz linhas colunas, que é o teclado, que a gente chama de scan code, e a outra tecla é o código ASCII daquela tecla, né? O símbolo ali que aquela tecla representa, né? Se eu estiver fazendo uma interação com o mouse, aí dependendo do sistema, dependendo da resolução do monitor de vídeo, eventualmente um clique, que é uma coordenada XY, pode ser representada por 2 bytes para X, 2 bytes para Y, né? Eventualmente 4 bytes para X, 4 bytes para Y, tá? Mas de qualquer forma, é uma quantidade de bytes pequena, né? 2 bytes, 4, 8 bytes. Então, é uma quantidade de bytes pequena, né? Então, por mais que eu gere 2, 4, 8 interrupções, e cada interrupção me representa uma sobrecarga, vamos dizer que eu tenho essa sobrecarga multiplicado por 2, multiplicado por 4, por 8. Então, vamos dizer que essa sobrecarga não é assim tão pesada, né? Dá, entre aspas, dá para encarar, né? Agora, imagina, por exemplo, que a gente está lendo um arquivo, né? E aí, a cada byte que for lido do nosso arquivo, né? A gente sabe que ler um arquivo é carregar os bytes que formam o arquivo, que estão armazenados lá no disco, na memória, né? Vamos supor que a gente esteja lendo um arquivo de 10.000 bytes, né? E que para cada byte que é lido, a controladora de disco gera justamente uma interrupção, né? Para avisar que mais um byte já foi lido, né? Se a gente lê esse arquivo através desse mecanismo de interrupção, a gente teria que tratar 10.000 interrupções, né? Aí a nossa sobrecarga vai ser muito grande, né? Aí talvez o processador fique atolado de trabalho só atendendo as interrupções, né? Então, a gente diz que quando a gente movimenta pequenas quantidades de dados, pequenas quantidades, né? De dados, que são justamente os dispositivos orientados a caractere, né? Dispositivos de entrada e saída orientados a caractere, né? Que a gente trabalha com alguns caracteres, né? Que é o caso do teclado, é o caso do mouse, né? Então, tudo bem trabalhar
com entrada e saída via interrupção, né? Essa sobrecarga aqui, ela é aceitável, ela é tolerável, né? Agora, para dispositivos que trabalham com grandes quantidades de dados, que são então os dispositivos de entrada e saída orientados a bloco, né? A gente movimenta blocos de dados de uma única vez, né? Que é o caso dos discos magnéticos, discos ópticos, discos de estado sólido, né? Até a placa de rede, de certa forma, né? A placa de rede seria um dispositivo a rigor orientado a caractere, né? Tudo bem que a gente eventualmente movimenta centenas de caracteres, né? Mas não tem o conceito, por exemplo, de setores, como a gente encontra no disco, né? Mas então, para grandes, né, para médias e grandes quantidades de dados, como é o caso da placa de rede, médias quantidades de dados, a gente trabalha de uma outra forma, né? E é aí que surge a terceira forma de interação com os dispositivos de entrada e saída, que é a entrada e saída via DMA, né? Acesso direto à memória, né? Direct Memory. Né? Então, essa é a ideia, né? Quando a gente estiver movimentando médias, grandes quantidades de dados, justamente para não representar uma sobrecarga para o processador, o processador contrata aqui uma espécie de ajudante, né? Que é justamente o controlador de DMA, né? Então, a gente viu que o controlador de DMA é um dispositivo que trabalha como se fosse uma espécie de ajudante do processador, né? Então, toda vez que a gente precisar fazer uma grande movimentação de dados, o que o processador faz? Ele programa o controlador de DMA com as seguintes informações, né? A quantidade de dados que vão ser movimentadas, que vão ser transferidas, que aqui a figura chamou de C de contador, né? O endereço origem desses dados, onde é que esses dados estão, e o endereço destino desses dados, né? Para onde que esses dados vão, né? E após ter feito essa programação, o processador fica livre para executar os demais processos do sistema, do usuário, e o controlador DMA vai sozinho, né? Fazendo essa movimentação de dados, né? Então, além do processador, o controlador DMA é o único dispositivo que pode ser mestre aqui em relação ao barramento de dados, de endereço de sinais de controle, né? Ele consegue colocar valores de endereço aqui nesse barramento, né? Ele consegue ativar uma operação de leitura de um dado na memória, de escrita de um dado na memória, né? No nosso exemplo lá de um arquivo de 10.000 bytes, esse C aqui, esse contador, vai valer 10.000, né? O endereço origem vai ser sempre o endereço de um registrador da controladora de disco, que é onde eu vou buscar os bytes que formam o nosso arquivo. O endereço destino vai ser alguma posição de memória, né? Toda vez que o controlador DMA movimenta um byte, ele decrementa esse contador. No caso aqui, como está interagindo com a controladora de disco, a origem é sempre o mesmo endereço da controladora de disco, e ele vai incrementando automaticamente as posições de memória, né? Para justamente em cada posição de memória a gente ter um byte ali do nosso arquivo, né? Então o controlador DMA faz isso sozinho, né? Quando a contagem chegar a zero, significa que o trabalho terminou, aquela quantidade de bytes que o processador havia me pedido para movimentar, eu já movimentei, então eu vou gerar uma interrupção para avisar o processador que eu já fiz aquela atividade, já realizei aquela tarefa que ele havia me pedido para realizar, tá? Então, assim que o controlador DMA funciona, né? Daí o nome até acesso direto à memória, né? É o único dispositivo que, além do processador, consegue acessar diretamente a memória, né? Quando o pessoal desenvolveu essa ideia, o principal motivo foi justamente para ter uma outra forma de interagir com dispositivos de entrada e saída, voltada para dispositivos que movimentam médias e grandes quantidades de dados, né? Mas depois de ter feito isso, o pessoal percebeu uma outra utilidade, talvez até muito mais importante que essa, né? As aplicações, normalmente, à medida que a gente vai trabalhando com elas,
elas vão de tempos em tempos tirando cópias da área de dados, né? De tal forma que a gente vai guardando estados anteriores do que diz respeito às variáveis de dados da nossa aplicação, né? E aí a gente está sempre trabalhando com uma nova cópia dos dados, tá? Por isso que a gente consegue, e se for o caso, né, se a gente se arrepender, executar uma série ali de Ctrl Z, né, operações undo, né, e a gente volta, né, eventualmente a gente volta 5 minutos lá para trás, né, não gostei do jeito que ficou, deixa eu desfazer tudo isso e voltar para a versão anterior, né. Então, para a gente conseguir fazer isso, as aplicações, né, com a ajuda do sistema operacional, em termos de hardware, utilizam justamente o controlador de DMA, né? É assim que a gente vai tirando cópia da nossa área de dados, né? Em tese, a principal operação de um controlador de DMA é movimentar dados de um lugar para o outro, né? De um endereço fonte para o endereço origem. Eventualmente, o endereço fonte pode ser alguma posição de memória, e o endereço origem pode ser outra posição de memória. Não tem problema nenhum, né? Tanto faz como fez. Vamos dizer que a ideia principal era movimentar dados entre dispositivos de entrada e saída e a memória. Mas nada me impede de movimentar dados entre a memória e a memória mesmo, né? Tanto é que a gente trabalha com vários canais de DMA, né? Eventualmente, cada canal alocado para uma aplicação, para justamente poder ir tirando essas várias cópias da área de dados, né? Então, é assim que a gente interage com os dispositivos de entrada e saída, né? Só para fechar aqui esse nosso resumo, né? Que é o que a gente precisa principalmente guardar. A gente viu também que, em termos de interrupção, a gente tem duas interrupções, né? A gente tem a interrupção normal, int ou interrupt request, né? Requisição de interrupção, que é uma interrupção que pode ser desabilitada, né? Então, desabilitada, ou o pessoal utiliza um sinônimo aí para desabilitada, que seria mascarada, né? Eu posso fazer de conta que essa interrupção não existe, né? E existem outras interrupções que não podem ser desabilitadas, né? Não, de jeito nenhum, a gente consegue desabilitar, né? Então, não posso desabilitar, né? Não tem como desabilitar, na verdade, né? Vamos assim dizer, né? Então, não tem como desabilitar. Então, essas aqui a gente pode desabilitar, a gente pode mascarar, se for o caso, e essas aqui a gente não pode mascarar, né? Então, são as interrupções que não são mascaradas, né? Como a gente não pode desabilitar, a gente guarda para atender eventos catastróficos dentro do computador, né? Como um código de instrução que eu não consigo decodificar, como eventualmente uma falta de energia elétrica iminente, né? Um erro muito grave em algum dispositivo de entrada e saída, né? Algum dispositivo lá que, junto com o processador, forma a CPU. Então, operações desse tipo, né? Então, a gente tem essas como sendo as principais formas de interação entre o processador e os dispositivos de entrada e saída, né? Então, é isso que a gente, de certa forma, precisa guardar, né? É claro que quando a gente está conversando ali sobre esse assunto, a gente vê com uma série de detalhes, né? Mas se a gente guardar essas três formas aqui de interação com os dispositivos de entrada e saída, né? E conseguir descrever basicamente cada uma delas, já está de bom tamanho, né? Já está ótimo, né? Então, essa é a maneira através da qual a gente faz a interação com os dispositivos de entrada e saída, tá? Uma outra característica que a gente tem ali no subsistema de gerenciamento de dispositivos de entrada e saída é o que a gente chama de subsistema, que na verdade é software, né? Software independente do dispositivo de entrada e saída, né? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Vocês sabem, né? Tanto como profissionais, como usuários,
que toda vez que a gente instala um hardware diferente no computador, a gente precisa instalar um software de controle daquele hardware chamado device driver, né? Ou driver de dispositivo, né? Então, normalmente acontece isso, né? Driver de dispositivo. Mas muitas vezes eu instalo um hardware ali na minha máquina e antes de ter instalado o device driver, até porque eu estou procurando ainda o device driver na internet, né? Ali no site do fabricante daquele hardware, eu percebo que o meu sistema operacional ele já consegue interagir com aquele hardware que eu instalei, né? É verdade, né? Por quê? Porque a indústria, tanto de hardware como de software, né? Tanto os fabricantes de hardware como os fabricantes de sistemas operacionais, essa indústria ela evoluiu bastante, ela amadureceu bastante, né? De tal forma que todas essas partes, né? Todas as empresas que fazem parte dessa indústria, elas trabalham com um protocolo básico de comunicação que todos os dispositivos de entrada e saída conseguem reconhecer e todas as versões de sistemas operacionais, né, Linux, Windows, Unix, Solaris, também conseguem reconhecer, né? É claro que a gente tem várias classes de dispositivos de entrada e saída, né? Dispositivos de entrada e saída da classe dispositivos de rede, né, para comunicação de dados, da classe controlador de vídeo, da classe discos, né, magnéticos, da classe discos ópticos, eventualmente, né? Mas dentro de cada classe, todos os dispositivos conseguem reconhecer um protocolo básico de comandos, né? E os sistemas operacionais, por sua vez, têm implementados internamente os drivers mais genéricos, né? Que são justamente os drivers que implementam esse protocolo comum, esse protocolo básico, né? Então, de certa forma, fazendo aqui uma analogia, é como se fosse o idioma inglês, né? Idioma inglês, a gente sabe que a gente goste ou não, né? A gente seja fluente ou não, não tem jeito, né? É o idioma do mundo dos negócios e é o idioma da ciência, né? Como é que eu, pesquisador aqui do Instituto Oswaldo Cruz, né, aqui no Rio de Janeiro, vou conversar com meu colega pesquisador lá na China, para juntos a gente trabalhar para tentar desenvolver a vacina para o coronavírus, né? Qual que vai ser a nossa linguagem, meio de comunicação, né? Então, tem jeito, né? É claro que ele não fala a língua portuguesa, eu também não falo mandarim, né? Então, a gente acaba se comunicando em inglês, ainda que a gente tenha uma certa dificuldade, ainda que a gente não fale muito bem, né? Ainda que utilize ali o Google Translator, mas pelo menos é o nosso meio de comunicação, né? É claro que a comunicação dessa forma não é a mais eficiente possível, né? É claro que se eu utilizar um device driver genérico, eu consigo interagir com aquela placa de rede, com aquele hardware, mas eu não consigo extrair o máximo de desempenho daquele hardware, né? Para eu extrair o máximo de desempenho, eu preciso falar a língua nativa daquele hardware, né? Então, eu vou precisar do device driver específico para controlar aquele hardware, né? Então, hoje, até que melhorou bastante, porque a gente tem essa situação aí, né? A gente tem um protocolo comum da indústria que todos os dispositivos, todos os sistemas operacionais conseguem entender. Mas nem sempre foi assim, né? Muito pelo contrário, né? Levou alguns anos para a indústria amadurecer, para evoluir dessa forma, né? De tal forma que até a gente atingir esse ponto, o que que acontecia, né? Toda vez que eu instalava um novo hardware no meu computador, eu precisava do device driver compatível com o sistema operacional que eu estava trabalhando, porque senão eu não conseguia interagir com aquele dispositivo de hardware, né? O meu sistema operacional nem reconhecia aquela placa de rede, aquela placa de áudio, né? Kit multimídia. Se eu não tiver o driver específico, é como se não existisse para o sistema operacional, né? O sistema operacional não consegue interagir com aquele dispositivo de hardware, né? Então, ó, essa situação, se a gente voltar um pouco aí no tempo, né? Era uma situação terrível, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquela situação ganha-ganha, né? No caso, era uma situação perde-perde, né? Porque se a gente voltar no tempo,
e nessa época não existia sistema operacional Linux, né? Só existia Unix, é claro, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um sistema operacional Windows 3.1. E aí, eu desenvolvi um outro sistema operacional muito melhor que esse, chamado Windows NT. NT de New Technology, né? Uma tecnologia nova, muito melhor, né? Eu, fabricante de sistema operacional, eu gostaria que todos os meus clientes migrassem rapidamente, né, desse sistema operacional Windows 3.1, que é a minha versão antiga, para esse meu sistema operacional Windows NT, que é a nova versão, né? Então eu gostaria que isso acontecesse, né? Só que isso não acontece na velocidade que eu gostaria, porque justamente eu ainda não tenho, né? Vamos dizer que num primeiro momento ainda não existe os device drivers, né? Ó, aqui eu vou representar pela letra DD, para ficar mais fácil, né? Então, não existe device driver para a maioria dos dispositivos de hardware compatíveis, compatível com esse tal de Windows NT, né? Então, ainda não existe isso, né? Então, é por isso que eu não consigo fazer com que essa migração aconteça o mais rápido possível, né? Os fabricantes de hardware, por sua vez, eles estão com o mesmo problema, né? Porque de um dia para o outro, todo mundo que liga lá, para interessado em comprar uma placa de rede, por exemplo, pergunta se já tem o device drive compatível com Windows NT para aquela placa de rede. E eu ainda não tenho, né? Eu, fabricante de hardware, eu preciso desenvolver rapidamente, né? Desenvolver o mais rápido possível device drive compatível com essa nova versão do sistema operacional, né? Então, vamos dizer que, exagerando no exemplo, de um dia para o outro, eu deixo de vender dispositivos, né? Eu deixo de comercializar placas de rede, placas de vídeo, né? Controladora de disco. Todo mundo que liga aqui agora só quer saber se eu tenho o device driver para minha placa de rede compatível com Windows NT, né? Então, aquilo que eu comentei, né? Uma situação perde-perde, né? O fabricante de sistema operacional não consegue migrar para uma nova versão do sistema operacional porque ainda não existe device driver compatível com essa nova versão do sistema operacional para os principais dispositivos de hardware. Os fabricantes de dispositivo de hardware, né, em geral, de um momento para o outro, eles precisam sair correndo para desenvolver device drive compatível com aquela nova versão do sistema operacional, porque senão eles não conseguem mais vender o hardware que eles fabricam, que eles comercializam, né? Então, de certa forma, um segura o outro, né? Fazendo uma analogia, aquela história lá do cachorro tentando pegar a mesma cauda, andando em círculo e nunca consegue, né? Um fica atrapalhando o progresso do outro, vamos assim dizer, né? E quem desenvolve esse tipo de software, device driver, ele tem lá algumas dificuldades que são naturais desse tipo de trabalho, né? Não tem jeito, né? Quais que são as dificuldades? É um módulo de software, é claro, né? Mas, primeira questão, né? Primeira fonte de dificuldade. Normalmente, a gente desenvolve um software desse tipo em linguagem assembly, né? Principalmente se a gente precisar de desempenho, né? A linguagem que no mais próxima da máquina, a gente vai ter o máximo de desempenho possível, né? Se eu não precisar de tanto desempenho assim, eu até posso fazer em linguagem C. Mas essa linguagem C aqui é só em termos de sintaxe, né? Só para facilitar um pouco a leitura do meu código, né? Não tem bibliotecas, não tem nada disso, né? Eu só posso usar aqui os elementos básicos de construção da linguagem só para facilitar um pouquinho aqui a escrita do código, né? O entendimento do código, mas é só isso, né? Não tem nada além disso, né? Ou seja, eu não tenho um ambiente de desenvolvimento integrado, como Eclipse, Visual Studio, por exemplo. Eu não tenho ambiente de desenvolvimento rápido, né? Rapid Application Development, né?
rapidamente eu já faço um protótipo, mostro para o meu usuário, vejo se é isso mesmo, né? Não tem nada disso, né? Não tem prototipação, não tem nada disso, né? Às vezes a gente até encontra na internet alguma empresa dizendo que tem lá um ambiente de desenvolvimento, né? Eu já dei uma olhada em alguns, né? É meio esquisito, né? Porque na verdade o ambiente de desenvolvimento do sujeito faz mais ou menos isso, né? Abre chave, fecha a chave, e aí coloca um comentário aqui falando, ó, aqui fica por sua conta, né? To do, né? Me ajudou muito pouco, né? Enfim, é uma linguagem de programação que me dá uma baixa produtividade, né? Eu tenho uma baixa produtividade quando eu trabalho com essa linguagem de programação, que é justamente o que eu preciso trabalhar, né? Preciso trabalhar com essa linguagem de programação para desenvolver um device drive, né? Então, esse seria o primeiro ponto de dificuldade, de complexidade, né? O segundo ponto é o seguinte: se eu vou desenvolver um software para controlar um determinado hardware, eu preciso conhecer o hardware, né? Não tem como eu fazer um software para controlar um hardware se eu não conhecer o hardware, né? É claro que muitas vezes a pessoa que vai fazer não é um colega nosso, né? Ele não entende muito de eletrônica, de polarização de transistor, porta lógica, flip-flop, não entende nada disso. Mas ele precisa ser capaz de descrever como é que aquele equipamento funciona, né? E descrever com detalhes, né? No dispensador de notas, são dois motores. Um motor eu aciono para justamente puxar as notas, né? Ele puxa as notas por atrito, né? Por fricção, né? E aí depois que eu tiver puxado as notas, eu aciono um outro motor para entregar as notas para o cliente, né? Mas antes de acionar esse motor, eu preciso abrir a porta ali do dispensador de notas, né? Justamente para as notas passarem, né? Eu tenho aqui um solenoide que se eu escrever num determinado registrador, eu ativo esse solenoide, né? E por quanto tempo eu ativo o solenoide, né? Deixa eu ver aqui, né? Como é que eu tenho certeza que a portinha abriu, que o solenoide foi acionado? Eu tenho um outro sensor que eu consigo, que ele me diz se essa portinha está aberta ou está fechada, né? E eu só, antes de eu entregar as notas para o cliente, eu preciso ter certeza que eu puxei uma única cédula, né? Veio um único papel, né? Como é que eu faço para saber? Existe um fotoemissor de luz e um fotorreceptor de luz, né? Dependendo da quantidade de luz que atravessa o papel, eu sei se eu tenho uma única nota ou se eu tenho mais de uma nota, né? Se eu tiver mais de uma nota, eu vou rejeitar, né? Não vou perder dinheiro, é claro, né? Então eu preciso acionar aqui um fotoemissor de luz, preciso ler um fotorreceptor de luz, né? Mas a luz, por natureza, é analógica, né? E o meu sistema é digital. Então depois eu preciso ler esse valor de um conversor analógico digital, né? E o que significa nenhuma quantidade de luz atravessou o papel? Será que é 00? Ou será que é FF, né? Então, assim, ó, eu não falei nada de eletrônica, mas eu falei bastante de como um dispensador de notas funciona, né? Eu sou obrigado a conhecer muito bem como é que aquele hardware funciona para justamente fazer o software que vai controlar aquele hardware, né? Então, seria a segunda dificuldade. A terceira dificuldade é que eu preciso caprichar na fase de teste, né? A gente viu que um device drive, depois dele ser instalado, ele é executado no mesmo nível do sistema operacional, no modo kernel, no modo núcleo, né? Até para ele ser capaz de executar as instruções privilegiadas, ou seja, todas as instruções, né? Privilegiadas, para poder justamente fazer a interação com o hardware, né? É claro que perfeito só Deus Nosso Senhor, né? Mas eu tenho que pelo menos garantir que se o meu device driver apresentar um erro, vamos dizer que é um erro assim, bobo, né? Um erro que não tem grandes consequências para o sistema operacional, né? Não é um erro crítico, um erro severo que a máquina acaba dando um boot, né? Que provoca um crash, que a gente chama na máquina, né? Aquela antiga tela azul ali do Windows, né? O negócio trava de tal forma que só desligando e ligando novamente, né? Tenho que pelo menos tentar eliminar esses tipos de erro do meu device driver, né? Então são as três dificuldades que a gente tem.
E como eu não tenho um ambiente de desenvolvimento integrado, eu não tenho uma espécie de biblioteca de funções, né? E eu, fabricante do sistema operacional, eu tenho todo o interesse do mundo que rapidamente os fabricantes de hardware desenvolvam devices drivers compatíveis com a minha nova versão do sistema operacional, né? Então, pensando nisso, todas as funções que forem necessárias para um device driver, mas que forem comuns para todos os dispositivos de entrada e saída, ou seja, não depende do dispositivo de entrada e saída, eu coloco aqui nessa camada, justamente para ajudar quem vai escrever um device driver, né? Por exemplo, alocar e liberar memória. Será que depende do dispositivo de entrada e saída? Eu estou lá alocando memória. Muda a forma de eu alocar memória se eu estiver alocando para a placa de rede ou se eu estiver alocando para a placa de vídeo? Não muda, né? Eu vou alocar memória, vou liberar memória da mesma forma, né? Não vai mudar. Verificar se um determinado usuário tem permissão para utilizar aquele dispositivo de entrada e saída, né? Então, vamos dizer que eu vou autenticar o usuário, né? Eu tenho ali uma lista de dispositivos de entrada e saída, eu tenho as operações que cada usuário pode fazer uma referência cruzada. Se aquele usuário pode fazer aquela operação em relação àquele dispositivo de entrada e saída, é praticamente fazer uma análise numa tabela de dados, né? Eu não preciso entrar no mérito do dispositivo de entrada e saída em si, né? É claro que eu tenho que saber qual que é, eu tenho que conhecer o usuário, mas a operação em si eu faço da mesma forma. Se eu estiver verificando, se eu estiver autenticando o usuário para ele trabalhar com os discos, se eu estiver autenticando o usuário para ele trabalhar com a placa de rede, né? Então, todas essas tarefas que são comuns, que não dependem do dispositivo de entrada e saída, eu coloco aqui nessa camada. O sistema operacional já me entrega isso. Para quê? Para que eu tenha menos coisas para fazer, né? Menos código para escrever quando eu for desenvolver o meu device driver, né? É muito comum os dispositivos retornarem os erros através de um código, né? 37 em X, é o código do erro, né? Todo código que a gente recebe, a gente precisa entrar numa tabela, né? A gente pega aquele código, o código a gente usa como uma espécie de índice em uma tabela, e ali naquela tabela a gente obtém a descrição daquele erro, né? Blá, 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 né? Alguma coisa ali que descreve aquele erro, né? Essa atividade, é claro que cada dispositivo de entrada e saída trabalha ali numa faixa de códigos de erro. É claro que cada código de erro significa, tem um certo texto associado, né? Mas essa atividade em si, ó, também não depende do dispositivo de entrada e saída, né? No final das contas, eu estou pegando um código, usando esse código para indexar uma tabela, e aí dessa tabela eu tiro uma string que é a descrição daquele erro, né? Tanto faz, né, como fez, para qual dispositivo de entrada e saída eu estiver fazendo isso, né? Então, ó, a gente diz que a pilha de execução, né, as camadas do software de entrada e saída, são essas aqui, né? Eu tenho o software de entrada e saída mais próximo das aplicações do usuário, seria aí o equivalente à camada de apresentação no modelo OSI, né? Eu tenho o software do sistema operacional independente do dispositivo de entrada e saída, uma espécie de biblioteca de funções, né? Funções básicas que todos os drives, em tese, podem precisar, né? Funções comuns, funções genéricas, né? Depois eu tenho o device driver, então aquilo que for muito específico daquele hardware em particular, aí não tem jeito, né? Só o fabricante daquele hardware que tem condições de desenvolver um software desse tipo. Então, essas atividades mais específicas, elas estariam nessa camada aqui, driver do dispositivo, né? Aí depois a gente tem as rotinas de tratamento de interrupção, e aí lá na base, né? É claro que não é mais uma camada de software, né? Mas todas essas camadas para justamente poder interagir com o hardware, né? Quando a nossa aplicação está mandando algum comando para o hardware, o fluxo normal é esse aqui, ó. Né?
Da camada mais próxima das aplicações do usuário, a gente manda para o software independente do dispositivo, que manda para a camada device driver do dispositivo, que manda direto para o hardware aquele comando, né? Normalmente o hardware, quando precisa da atenção do processador, gera uma interrupção, cai aqui num tratamento de interrupção, que transfere o controle para aquele device driver específico, que é quem, em última análise, trata aquela interrupção, né? Quem sabe fazer a interação ali com aquele hardware, que devolve para a camada software independente do dispositivo, que eventualmente formata aqueles dados para passar para cima, né? Para a camada mais próxima da aplicação, que devolve ali, de fato, para a aplicação, né? Então, se a gente tiver aqui em cima um gerenciador de correio eletrônico, né? Toda vez que a gente for mandar um e-mail, a gente passa aqui por essa camada processos do usuário, que passa aqui para o software independente do dispositivo, que passa para o driver de controle da placa de rede, que manda lá para a placa de rede. Quando chegar a resposta, né, e-mail transmitido com sucesso, a placa de rede gera uma interrupção, que é tratada ali, né, por dispara a execução de uma rotina de tratamento de interrupção, que aciona o driver da placa de rede, que repassa essa informação para a camada software independente do dispositivo, que repassa para a camada mais próxima do usuário, das aplicações do usuário, que aí eventualmente devolve ali para a aplicação mesmo, né? Então, normalmente a gente tem essas camadas de software envolvidas ali numa interação com o dispositivo de hardware, tá? Então, ó, aproveitar aqui essa figura, na verdade essa figura ela está dentro de um exercício, né? A gente pode fazer esse exercício juntos, né? Então, o exercício diz o seguinte, ó. Em qual dos 4 níveis da estrutura de software de entrada e saída, figura abaixo, cada uma das tarefas que se segue é realizada, né? As tarefas que se seguem são essas que vêm aqui na sequência, né? Ó, essas aqui que a gente já vai ver, né? Aqui, no caso desse exercício, eu fiz uma espécie de legenda, né? PA eu chamei de programas de aplicação. DD eu chamei de driver de dispositivo ou device driver. TI eu chamei de rotinas de tratamento de interrupção. E SI eu chamei o software independente do dispositivo, né? O exercício aqui, logo no começo, ele tem uma espécie de pegadinha, né? Que a gente já vai justamente fazer juntos para tirar essa pegadinha da frente, né? No caso, o que o exercício quer saber é se essas tarefas que se seguem são tarefas genéricas, comuns, portanto, não dependem do hardware, né? Não dependem do hardware de entrada e saída, ou se são funções, tarefas específicas, né? É isso que ele está perguntando. Porque se for algo específico, aí não tem jeito. Só o device driver que é capaz de executar. Se for algo comum, algo genérico, aí tudo bem, né? Aí é até melhor que quem faça seja o software independente do dispositivo, né? Por quê? Porque é uma camada de software que acompanha o sistema operacional. Então, vamos dizer que já está bastante madura, funciona direitinho, né? O fabricante de sistema operacional já desenvolveu, já testou, já tirou os bugs, é só utilizar, tá? Então, em última análise, para essas tarefas que se seguem, a gente tem que analisar se é uma tarefa genérica, se é uma tarefa específica, né? Então, aí a gente pode entrar no mérito das tarefas, né? Então, ó, as tarefas são essas aqui, né? Então vamos fazer juntos. Cálculo da trilha do setor e da cabeça para a leitura do disco, né? Se eu não conhecer a geometria do disco, eu não consigo fazer, né? A maioria dos discos tem 63 setores por trilha, mas eu posso ter um disco diferente. O fabricante daquele disco resolveu ter 128 setores por trilha, né? Eu não sei também quantos pratos, ou seja, quantas cabeças de leitura escrita tem ali dentro daquele disco, né? Então é algo que é bastante específico. Só o device driver para conseguir fazer isso, né? Manterem uma memória cache os blocos utilizados mais recentemente. Na verdade, eu estou tentando manter esses blocos lá na memória cache para melhorar
a taxa de acertos da memória cache, né, para melhorar o desempenho da memória cache, né? É uma questão de otimização. Tanto faz se eu vou fazer isso para a placa de rede ou se eu vou fazer isso para a placa de vídeo, né? O importante é eu manter os blocos utilizados mais recentemente, né? Então, não depende do dispositivo de entrada e saída, né? Então, é até melhor que fique sob responsabilidade da camada software independente do dispositivo, né? Escrever comandos nos registradores de um determinado dispositivo. Cada dispositivo está mapeado numa certa faixa de endereços de I/O, né? Se eu não conhecer que faixa é essa, se eu não conhecer quais são os registradores ali do dispositivo, eu não tenho como fazer, né? Então, é algo bastante específico, né? Toda vez que é específico, só o device driver para executar essa tarefa, né? Eu, sistema operacional, não conheço isso, né? Verificar se o usuário tem permissão para utilizar um determinado dispositivo. Engraçado que termina da mesma forma que a tarefa anterior, né? Um determinado dispositivo, né? Mas no caso aqui, pessoal, né, a ação principal é verificar se o usuário tem permissão, né? Eu tenho uma lista de dispositivos, eu tenho uma lista de usuários. É só fazer uma referência cruzada, né? Não é algo que seja muito específico do hardware que eu estou verificando se o usuário tem permissão, né? Eu não preciso ter informações sobre o hardware. Eu preciso saber só qual hardware que é e se aquele usuário em particular tem permissão para usar aquele hardware, né? Só isso, né? Então, é claro que não depende do dispositivo de entrada e saída, né? Então, deixa por conta ali da camada software independente do dispositivo, né? E aí, finalmente, converter binários inteiros para código ASCII para mandar para a impressora, tá? Essa tarefa aqui eu deixei por último de propósito, né? Pelo seguinte, ó. Por um lado, a gente poderia considerar o seguinte, né? Ah, mas é para mandar para a impressora é um dispositivo de hardware específico, né? Eu tenho vários modelos de impressora, né? Tem impressora que vai via porta paralela, tem impressora que vai via USB, tem impressora que é ligada via rede local. Então, pode ser algo bastante específico. Então, acho que é bom deixar lá na camada de device driver. É verdade. Por outro lado, parece que a função principal aqui é fazer uma conversão de um sistema de numeração para outro, né? Eu quero converter binários inteiros para código ASCII. Essa conversão em si, a conversão, né, em si, não depende muito do dispositivo de entrada e saída, né? Então, é algo bastante comum, bastante genérico, né? Então, seria interessante que eu executasse essa conversão na camada software independente do dispositivo, tá? Então, na verdade, eu tenho argumento para as duas respostas, né? Poderia tanto responder dessa forma, como dessa forma aqui, e de certa forma estaria certo, né? Depende da justificativa, da maneira como eu encare essa tarefa, né? Então, uma questão desse tipo, eu deixaria para uma prova dissertativa e pediria para vocês justificar, né? E aí, posso justificar para qualquer lado, né? Tudo bem, né? Depende da maneira como a gente está encarando essa atividade, né? Numa prova objetiva, né? No caso aqui, um teste, ou eu não vou colocar uma tarefa desse tipo, ou então vou colocar as alternativas de tal forma que a única resposta possível para essa tarefa seja a camada software independente do dispositivo, né? Por quê? Porque na dúvida, ou eu podendo deixar por conta da camada software independente do dispositivo, é melhor, né? Menos código que eu tenho que desenvolver lá no device driver, menos código para testar, menos oportunidade para dar erro. Então, é melhor que fique lá sob a responsabilidade da camada software independente do dispositivo, tá? Então, essa seria a ideia, né? Então, no caso aqui, a gente tem a resposta, né? Ó, a primeira e a terceira só device driver, né? As demais, software independente do dispositivo, tá? Aproveitando que a gente está vendo esses exercícios, então podemos ver um outro exercício aqui, né? Ó. E aí a gente volta, então, para aquela parte lá de dispositivos de entrada e saída, né? Essa questão aqui, ó, para vocês terem ideia,
eu peguei numa prova do ENAD, né? De uma versão passada aí, né? Só para vocês terem uma ideia do que o pessoal cobra lá nas provas do ENAD, né? Então, o enunciado da questão diz o seguinte, ó. Processadores atuais incluem mecanismos para o tratamento de situações especiais, conhecidas como interrupções. Em uma interrupção, o fluxo normal de instruções é interrompido para que a causa da interrupção seja tratada. Em relação a esse assunto, assinale a opção incorreta, né? Já começou mal, né? Normalmente a gente procura a opção certa, não a errada, né? Mas enfim. Então ele quer saber qual que é a opção incorreta, né? Então, diminuir um pouquinho aqui só para todas as opções caberem aqui na tela, né? E aí a gente pode dar uma olhada nas opções. Então, ó, opção A. O processador pode auto-interromper-se para tratar exceções de execução, tais como um erro em uma operação aritmética, uma tentativa de execução de instrução ilegal ou uma falha de página em memória virtual, né? Tá certo, né? A gente até comentou na aula passada, na aula de hoje, que uma interrupção, uma exceção, né, é tratada da mesma forma que uma interrupção é tratada, né? Na verdade, uma exceção é uma interrupção que o próprio processador gera para ele mesmo atender, né? Como, por exemplo, uma divisão por zero, né? Uma operação aritmética inválida, né? Uma divisão por zero, multiplica um número grande por um número maior ainda, dá um número imenso, dá uma operação, acontece um overflow, né? Aquele valor, aquela variável não comporta aquele valor, né? Então, poderia acontecer uma exceção, né? Se eu tentar executar um código de instrução, se eu tentar decodificar um código de instrução que não faz parte do meu set de instruções, né? Se acontecer uma falta de página, a gente viu que o processo que gera aquela falta de página vai para o estado de bloqueado automaticamente, né? Para que a página seja carregada. Como é que ele vai automaticamente para o estado de bloqueado? Porque acontece uma exceção e ao tratar essa exceção, o sistema operacional coloca aquele processo no estado de bloqueado, né? Então, essa opção tá correta, tá? Opção B. Geralmente, a tabela de vetores de interrupção é armazenada na memória baixa, nas primeiras posições de memória RAM. Estas posições mantêm os endereços das rotinas de tratamento de interrupção para os diversos dispositivos. Este vetor de endereços, array de endereços, né? Ou vetor de interrupções, é então indexado por um único número de dispositivo fornecido com a solicitação de interrupção, de modo a fornecer o endereço da rotina de tratamento de interrupção para o dispositivo que está provocando a interrupção, né? Apesar do texto bastante longo, tá tudo certo, né? Quando chega uma interrupção, a gente obtém o número daquela interrupção, né? Interrupt number. Cada interrupção está associada com um número. Quanto menor o número, mais prioritária é a interrupção. A gente multiplica aquele número por 4, usa esse resultado como índice em uma tabela, uma espécie de vetor de endereços, né? De rotinas de tratamento de interrupção, e a gente usa cada elemento desse vetor como índice para apontar uma determinada rotina de tratamento de interrupção, né? Justamente porque eu tenho a interrupção de número 0, 0 vezes 4, 0, né? Então, essa tabela tem que começar a partir do endereço 0 de memória RAM, né? Então, daí, essa parte aqui, né? Armazenada na memória baixa, né? Nas primeiras posições de memória RAM, né? Então, também está certo. Quando uma solicitação de interrupção de um dispositivo chega, caso a CPU esteja executando uma instrução, em geral a interrupção fica pendente até o término da execução da instrução em questão, né? Então, também está certo, né? Um ciclo de instrução é uma operação atômica. Depois que começou, não tem como parar no meio, né? A gente vai até o fim e aí depois que terminar, atende aquela interrupção, né? Geralmente são assinalados números para as interrupções, verdade, onde as interrupções de menor número têm prioridade sobre as interrupções de maior número, verdade também, né? A interrupção IRQ0 associada ao timer é a mais prioritária, né? Isso significa que uma interrupção 5 terá prioridade de processamento sobre uma interrupção 7, mas poderá ser interrompida por uma interrupção 3.
Verdade, né? Pode acontecer. Quanto menor o número, mais prioritária a interrupção. Rotinas de tratamento de interrupção devem ser executadas com um mecanismo de interrupção inibido, pois esse tipo de rotina não permite funções aninhadas, né? Função aninhada, dentro de um método, eu chamo outro método, né? Lá em Java. Dentro de uma função, eu chamo outra função em C, né? No caso, essa opção não é verdadeira, né? Não tem nada a ver, né? Eu posso estar atendendo uma interrupção e cair outra interrupção, né? Que justamente é a situação da afirmação D, né? Ó, eu estou lá atendendo uma interrupção 5, cai uma interrupção 3. Eu deixo de atender a interrupção 5 para atender a interrupção 3, né? Pode acontecer. Inclusive, eu poderia estar atendendo uma interrupção 0 e dentro desse atendimento cai outra interrupção 0. Pode acontecer, né? O que a gente chama de reentrância. Eu tento executar o código novamente, né? Por isso que as rotinas de tratamento de interrupção, a ideia é que elas sejam as menores possíveis, né? Eu faço o mínimo de código para justamente atender rapidamente aquela interrupção, né? Porque se eu demorar muito tempo aqui, eu corro o risco de estar executando esse programa e cair outra interrupção aqui, né? Não tem problema nenhum. Eu consigo atender uma interrupção dentro da outra, né? Até a gente deu exemplo, eu estou atendendo ali o celular, toca a campainha da porta, eu consigo atender as duas coisas juntos, né? Mas, vamos dizer que se eu não for ligeiro, começa a encavalar, né? Se eventualmente o meu dispositivo de entrada e saída está gerando muitas interrupções e eu demoro muito tempo para atendê-las, vai empilhando um monte de interrupções, um monte de rotinas de tratamento de interrupção que eu preciso executar, né? Como a ideia é ser o mais rápido possível, é por isso que quando cai uma interrupção, o processador, por conta própria, ele só salva esses registradores aqui, né? Registrador de flag, segmento de código, ponteiro de instrução. Porque como a rotina de tratamento de interrupção, a ideia é que ela seja um código extremamente enxuto, né? Eventualmente nem altera o conteúdo do registrador DX, do registrador BX, né? Então eu deixo para quem for executar, para quem for construir esse código, determinar, né, quais registradores ele vai precisar alterar, quais registradores ele precisaria salvar, né? Eventualmente ele só modifica o conteúdo do AX e tudo bem, né? Aproveitando, é por isso que quando acontece uma interrupção, ali na nossa pilha do software de entrada e saída, os tratadores de interrupção, rapidamente eles acionam o device drive, né? Vamos dizer que ele se livra da interrupção rapidinho, né? Ele passa ali para o device driver responsável pelo controle daquele hardware, e aí aquele driver que fica ali fazendo as várias interações com o hardware, né? A interrupção eu já atendi o mais rápido possível, tá? Então, no caso aqui, ó, a alternativa incorreta seria essa aí, né? Então, essa que está errada, tá? Aqui só para ter uma ideia, né, do nível de cobrança numa prova do ENAD, tá? Eu aproveitei essa ideia aqui de assinale a opção incorreta e estendi ela aqui para uma outra questão, né? Aquela situação lá, Toninho Malvadeza, né? Ah, já que o pessoal está pedindo ali qual que é a opção incorreta, eu vou aproveitar, deixa, né? Vou pedir a opção incorreta também, né? Ó. Os módulos de entrada e saída podem operar de três maneiras básicas: entrada e saída programada, polling ou inquirição, entrada e saída via interrupções, entrada e saída via acesso direto à memória. Com relação a esse assunto, assinale a opção incorreta. A maioria dos controladores de DMA usa endereçamento de memória física para suas transferências. O uso de endereços de memória física requer que o sistema operacional converta o endereço virtual do buffer de memória pretendido em um endereço físico e escreva esse endereço físico no registrador de endereço do controlador de DMA, né? Então, ó, é verdade, né? É assim mesmo que funciona, né? O controlador de DMA, como a gente viu, ele movimenta dados de um lugar para o outro, né? A gente não pode correr o risco de estar fazendo uma movimentação de dados
e a gente está trabalhando com uma página virtual, daqui a pouco aquela página é retirada da memória, né? Os algoritmos de decisão, de substituição de página, escolhem aquela página como página vítima, tira ela da memória, né? E aí o nosso controlador de DMA perde a referência, mas eu estava justamente transferindo dados para cá, né? Então, eu não posso trabalhar com um endereçamento virtual, eu tenho que trabalhar com endereçamento físico, né? Até porque o controlador DMA, ele só consegue receber como programação um determinado endereço físico, né? Uma determinada posição de memória, né? Então, essa afirmação está correta. Um dos grandes problemas relacionados à utilização de um controlador DMA advém do fato do controlador de DMA e do processador não conseguirem utilizar os barramentos de dados e endereços e sinais de controle simultaneamente. É verdade. Isto é, durante o tempo que um controlador de DMA estiver utilizando os barramentos de dados e endereços, a operação do processador é completamente interrompida. Não é verdade, né? A gente sabe que o processador tem uma série de instruções armazenadas na memória cache interna que foram buscadas antecipadamente, né, de maneira prévia, né? Enquanto o controlador DMA estiver utilizando os barramentos, o processador consegue ir executando as instruções que já foram antecipadamente buscadas na memória, né? Então, o processador ainda tem um monte de coisa para fazer internamente, né? A operação dele não é completamente interrompida, né? Então, essa é a afirmação incorreta, tá? De qualquer forma, né, ó, as técnicas de entrada e saída programada, entrada e saída via interrupções, limitam a velocidade de transferência dos dados do módulo de entrada e saída para a memória. Além disso, a CPU fica comprometida com a monitoração do módulo de entrada e saída, no caso da entrada e saída programada, ou com a sobrecarga imposta pelo tratamento das interrupções, no caso da entrada e saída via interrupções. Então, é verdade, né? Acontece isso mesmo. Na técnica de entrada e saída programada, os dados são trocados entre o processador e o módulo de entrada e saída. Ou seja, o processador deve executar um programa, daí o nome programada, né? Programado, que verifique o estado do módulo de entrada e saída, prepare o módulo de entrada e saída para a operação, envie o comando que deve ser executado e aguarde o resultado do comando para então efetuar a transferência entre este módulo e algum registrador do processador. É verdade também, né? Para superar o problema de espera da CPU por operações nos dispositivos periféricos, que normalmente são lentos, a gente pode utilizar o mecanismo das interrupções, ou seja, entrada e saída via interrupções. Uma interrupção permite que um módulo de entrada e saída ganhe atenção imediata da CPU para finalizar sua tarefa. Então, também é verdade, né? Também está certo, tá? Para a gente terminar, tem mais uma... Então, no caso aqui é a opção B, né? A gente já havia visto, né? Tem mais um exercício aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Em relação aos device drivers, né? Como os device drivers são códigos reentrantes, pode ser invocado uma segunda vez estando em execução, né? Que executam em modo núcleo, modo kernel, qualquer erro de programação pode comprometer por completo o funcionamento do sistema computacional. Por isso, um device driver deve ser cuidadosamente desenvolvido e testado. É verdade. Os device drivers fazem parte do núcleo do sistema operacional e geralmente são escritos em linguagem Assembly ou linguagem C. Também é verdade, né? Devido ao alto grau de dependência entre os device drivers e o restante do núcleo do sistema operacional, os fabricantes desenvolvem para o mesmo dispositivo... Nossa, tá quente, hein? Nossa senhora, que calor. Modelo X, diferentes device drivers, né? Para cada sistema operacional. Então, também é verdade, né? Muito quente, tá? Tipicamente, após emitir uma sequência de comandos para um dispositivo, o device driver desse dispositivo espera até que o dispositivo realize a operação solicitada, de modo que o driver se autobloqueia até que uma interrupção ocorra e o desbloqueie. Tô suando. Né? Giovanni, multa aí, tá moscando. E aí, finalmente, a opção E. Normalmente, os devices são aptos a fazer chamadas ao sistema. Mas, no entanto, eles podem interagir diretamente com o núcleo do sistema operacional para executar
suas tarefas, né? E aí a gente tem alguns exemplos de tarefas, ó. Essa parte aqui está errada, né? Device Driver enxerga o sistema operacional como um gerente de recursos, né? Ou ele pede diretamente a relação do sistema operacional, ou ele mesmo executa, já que ele está no modo novo, interagir com o hardware, né? Ele não utiliza chamadas... Mas pior que é fininho. É um pequenininho, um pãozinho desse tamanho. Quem utiliza chamadas de sistema são justamente as aplicações dos usuários, tá? Então, é por isso que essa alternativa seria a alternativa incorreta, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Em relação ao que a gente viu? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Então, o Daniel respondeu, obrigado. João Antônio, Matheus e Sal, né? A Mariane. Então, tá bom, pessoal. Então, beleza, né? O que a gente precisava ver para a aula de hoje era essa parte aí, né? Então, parar aqui a gravação da aula, né? Ativar aqui o vídeo novamente, parar de compartilhar a área de trabalho. Então, pedir para vocês ficarem só mais um pouco, né? Só para a gente fazer aqui o controle de frequência. Claro que, como de costume, né? À medida que eu for falando aqui o nome de vocês, até para poder aproveitar o intervalo, pode ir saindo, né? Então, uma boa aula para vocês aí no segundo horário, boa noite, né? Estamos literalmente no meio da semana, então, bom encerramento da semana aí para vocês, né? Eu estou vendo aqui o Alex, o Arthur, o Axel, o Breno, Caio Santana, Caio Teixeira, Carlos, Daniel de Moraes, Daniel de Araújo, né? Daniel de Moraes, Daniel de Araújo. Estou vendo aqui também o Edilson, o Enzo, o Felipe Denis, Felipe Carreira, Gabriel Henrique, Giovanni, Guilherme dos Santos, Guilherme Fuji, Gustavo Calisto, Guilherme dos Santos. Estou vendo aqui, então, Gustavo Calisto, Gustavo Milani, né? Gustavo Milani, não estou vendo Gustavo Vasco, né? Acho que é isso. Estou vendo aqui o Henrique André, Henrique de Assis, Henrique Mendes Coelho, Henrique Mendes Silva, né? Estou vendo João Antônio, João Marcelo, João Pedro, Cauê. Então, não estou vendo o Igor, né? Estou vendo aqui o Cauê também, então... Estou vendo a Lana, Larissa, Leonardo, Lana, Larissa, Leonardo. Não tô vendo o Leandro também, né? Estou vendo aqui o Lucas Fernando, Lucas Lima, Lucas Nunes, Luiz Felipe, né? Lucas Fernando, Lucas Lima, Lucas Nunes. Isso, Luiz Felipe, Mariane, Matheus de Donato, Matheus de Sal, Matheus Pereira, Murilo, né? Estou vendo Pedro Garcia, Pedro Henrique Camargo, Pedro Henrique da Silva, Pedro Henrique Cohen, Pedro Paulo Correia, Rafael, Richard, Rodrigo Pérez, Rodrigo Kenji, Vitor Jun, Victor Soares. Então, tá bom, pessoal. Então, chamada feita, né?